Oi, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que tudo bem, na medida do possível, né? Já que nós estamos todos passando por diversas dificuldades, né? Diversas limitações, mas nós estamos aqui no nosso papel de auxiliar vocês, de darmos as mãos virtualmente a vocês, para que vocês insistam nessa caminhada, tudo bem? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é a nossa aula 7 de biologia, dentro desse grande módulo maior de citologia. E nós vamos falar hoje de lipídios. Então, primeiramente, vocês devem saber que qualquer tipo de gordura, que são os lipídios, tá? As gorduras, como a gente conhece na nossa alimentação, né? As gordices, elas podem ser conhecidas como lipídios, ou como lipídeos, ou como lípides. E elas são substâncias orgânicas. O que é substância orgânica? Tá? É toda e qualquer substância que tenha carbono na sua composição, tá? E essas substâncias, elas são insolúveis em água, tá? Mas o que significa isso na prática? Bom, basta você tentar limpar algum copo que você tenha sujado com a sua mão em volta em gordura, em volta em algum molho gorduroso, tá? E você não vai conseguir retirar essa gordura, certo? O que retira essa gordura são diversos tipos de solventes, diversos tipos de substâncias usadas para dissolver, tá? Para transformar, né, aquela substância em substâncias em gotículas muito pequenininhas, em partículas bem pequenininhas, o suficiente para serem levadas pela água, tá? E que substâncias são essas? A gente já conhece detergente, eu não vou explicar o mecanismo de ação do detergente porque é um pouco complexo pro que demanda, mas o funcionamento dos detergentes são como a da bile, tá? Que na prática, transforma, né, as gotículas de gordura que você ingere na sua alimentação, tá, em partículas pequenininhas, que a gente vai ver mais adiante, que partículas são essas, tá? E que solventes são esses, além do detergente? São o álcool, o éter, tá? Acetona também, tá? Várias solventes da família das cetonas, como a acetona, cloroformo e por aí vai. Nós temos também uma outra informação bem importante, em que esses lipídios, né, eles pertencem ao grupo dos hidrocarbonetos, tá? E esses, como eles são insolúveis em água, eles são hidrofóbicos, então essas substâncias são apolares, tá? O que é apolar? Qualquer substância que não apresente, né, os polos positivos e negativos, tá? Não são substâncias polares, tá? E, portanto, elas não se misturam facilmente com a água, tá? E essas substâncias, elas são formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando um pouco a fórmula até das substâncias que nós vimos agorinha, né, na última aula, os carboidratos. A diferença da fórmula básica, tá? Essa fórmula aqui, a fórmula molecular, não a fórmula estrutural, tudo bem? É que os lipídios, eles não vão apresentar a quantidade de oxigênios que os carboidratos, eles apresentam. E é por essa mesma razão que essas substâncias, elas por essa ausência desse elemento com alta eletronegatividade, eu já vou mostrar para vocês o que é isso, tá? Com essa alta eletronegatividade que é o oxigênio, por apresentarem pouco desse oxigênio, que essas substâncias vão ter esse caráter, vão ter essa característica de serem apolares, ou seja, de não se misturarem facilmente com a água. Então aqui, por exemplo, a gente não tem, esses exemplos não são com moléculas de lipídios, mas são moléculas bem mais simples, de também hidrocarbonetos, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, o metano, que é um hidrocarboneto, porque aqui só tem
moléculas, aliás, átomos de hidrogênio e de carbono, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo, tá? O etano. Então a diferença é que um tem um carbono e outro tem dois, tá? O etano, o MET, de metano, MET porque tem um carbono e ET porque são dois carbonos, tá? Não que vocês precisem saber isso, só relembrando da sua química, da que vocês tiveram no ensino médio. Então, o que vocês podem perceber nessas duas moléculas? Elas não têm átomos de oxigênio. Mas por que isso é importante? Porque elas não apresentando um átomo de oxigênio, essas moléculas apresentam, né, por meio das suas ligações, a distribuição de elétrons superequivalente. O que isso quer dizer? Se vocês pegarem na sua tabela periódica, tá? Que vocês já devem ter tido acesso no seu ensino médio, mas se não tiveram, não tem problema nenhum, vocês podem acompanhar por essa. Tá? Essa é uma tabela periódica um pouquinho diferente, porque ela apresenta somente, além do nome dos elementos e da classificação, né, desses elementos na tabela, mas eles apresentam nenhum outro dado que não a eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a capacidade de um determinado elemento de puxar os elétrons para si, para sua própria nuvem eletrônica. Vocês lembram de nuvem eletrônica? Que é a camada, né, do átomo que contém os elétrons, tá? E aí, desses elementos, tá, de um hidrocarboneto, tá, o hidrogênio e o carbono, eles têm uma eletronegatividade super parecida, tá? E numa molécula que tem poucos ou quase nenhum oxigênio, nenhum átomo de oxigênio, essa eletronegatividade vai ser super bem dividida, tá? Nenhum desses dois átomos vai puxar demasiadamente para si os elétrons do outro, e portanto você não vai ter uma dipolaridade, você não vai ter nem polo positivo, e às vezes levemente, tá? Mas dependendo da conformação dessas moléculas, enfim. Mas, de um modo geral, tá? Esses elétrons vão ser bem divididos igualmente entre os átomos de carbono e de hidrogênio. Mas, se por acaso essa molécula apresentar oxigênio na sua composição, como por exemplo aqui nessa molécula de álcool, tá? Essa molécula de etanol, ET, porque são dois carbonos, e a gente sabe que o etanol porque tem uma hidroxila, ou seja, um OH na porção terminal, tá? Então, dessa molécula, esse OH, ele puxa, principalmente o oxigênio, tá? Não tem tanto hidrogênio, mas o oxigênio puxa os elétrons para si. E, portanto, você gera, nesse composto aqui, tá? Você gera, nessa parte da molécula, uma polaridade em que o oxigênio, ele é a porção eletronegativa e o hidrogênio é a porção eletropositiva. Tá? Então, do álcool, da molécula de álcool, o OH é a porção polar, enquanto que o CH5 ele é apolar. Por quê? Porque os elétrons eles se encontram super bem distribuídos entre os carbonos e hidrogênio. Tá? Outra característica interessante dos lipídios é que, diferente dos compostos bioquímicos das células que nós vimos antes, que foram os carboidratos, tá? E as proteínas, tudo bem? Esses dois compostos, eles não... esses dois compostos, eles são polímeros, tá? O que são polímeros? São substâncias que são compostas por subunidades, como se fossem legos, em que você pega, para construir uma estrutura bem grandona, você une em uma determinada ordem, tá? Diversas subunidades que são conhecidas como monômeros, e pela união desses monômeros você forma os polímeros, tá? Então, para que você tenha um polímero, você precisa de unir dessas tais de subunidades conhecidas como os monômeros. Então, por exemplo, os ácidos nucleicos, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, tá?
sem ser na próxima, na seguinte, tá? Então, na aula 9, os ácidos nucleicos, ou nucleicos, como vocês acharem melhor, eles são formados pela união de nucleotídeos, tá? E aí vocês vão entender melhor na nossa aula, né? Nossa aula número 9, que nucleotídeos são esses, que substâncias são essas, mas entendam desde já que os ácidos nucleicos são formados pela união desses monômeros, dessas subunidades, que são os nucleotídeos. As proteínas, como a gente já viu, elas são formadas pela união de aminoácidos, tá? Vocês lembram disso, certo? E os polissacarídeos, significam muitos, né? Eles são formados também pela união de várias moléculas de monossacarídeos, tá? Monômeros de monossacarídeos, tá? Mas os lipídios, então esses são biopolímeros porque são polímeros de ocorrência natural, tá? E os lipídios, né, a gente poderia até pensar que são, da mesma forma, são moléculas de ocorrência natural, então, de repente, eles apresentam as mesmas características ou características com o mesmo padrão. Mas não. Os lipídios, lógico que existem exceções, mas, em geral, os lipídios, eles são compostos pela união de um ácido graxo, tá? Ou vários ácidos graxos e um glicerol, por exemplo, que é um tipo de álcool, tá? É um triálcool. Então, os lipídios, eles não são formados por monômeros, tá? Mas sim pela união de duas moléculas diferentes, tudo bem? Portanto, eles não são polímeros verdadeiros. E aqui, só para exemplificar melhor, né, os monômeros de aminoácidos, tá? Os monômeros sendo representados por um aminoácido, formando os polipeptídeos, né, os polímeros, tá? Agora, os ácidos nucleicos sendo formados pela união de nucleotídeos, que a gente vai abordar na nossa aula número 9, tudo bem? E os polissacarídeos, tá? Sendo formados pela união de vários monossacarídeos, tá? E aqui, meus amores, a gente começa a falar das funções, né, dos lipídios. Então, a primeira função mais, na minha opinião, né, a mais interessante de todas é a preferência, tá, que a natureza, né, o que a evolução selecionou todos os seres vivos, ou a grande maioria dos seres vivos, tá, selecionou para que o acúmulo de energia fosse preferencialmente na forma de gordura e não na forma de polissacarídeos, tá? Então, vocês já pararam para pensar que, na verdade, as nossas reservas nós temos, como a gente já falou na nossa aula anterior, que reservas são essas de polissacarídeo? O glicogênio, certo? Que tem reservas no fígado e nos músculos, né? Vocês lembram disso, né? Pelo amor de Deus. Então, o glicogênio, os glicogênios é ótimo. O glicogênio, ele tem essa ocorrência localizada, tá? E não é amplamente distribuído no nosso corpo inteiro, como é a gordura. Mas por que isso? Existem diversas razões pelas quais já foi provado para que, né, os lipídios fossem selecionados ao longo da evolução, tá? Ao longo dos milhares de anos de evolução, para que os lipídios fossem os grandes representantes de armazenamento de energia. Então, aqui, os lipídios, eles conseguem armazenar uma quantidade superior, tá, de energia do que uma molécula com o mesmo peso de polissacarídeos. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, a gente tem duas moléculas. Então, uma molécula de gordura, tá? A gente vai ver mais à frente que essa molécula aqui é um glicerídeo, tudo bem? E esse aqui é uma molécula de glicogênio, um polissacarídeo. E essas duas moléculas, elas, exemplos,
o que se sabe é que a partir de 1 grama de lipídio, a gente consegue obter 9 quilocalorias de energia. Tá? E, diferentemente, 1 grama de carboidrato, nós conseguimos obter menos da metade dessas calorias, dessas quilocalorias de energia. Tá? Isso vai estar bem destacadinho no material de vocês. Mas por que isso? Existem algumas razões para isso. A principal razão para isso é que por essa gordura, essa molécula de gordura, ela está pouco oxidada, ou seja, ter pouco oxigênio, ela vai apresentar muito mais energia entre as suas ligações do que uma substância que já se encontra oxidada, uma substância em que já se apresenta, uma quantidade enorme de oxigênios, que estão meio que roubando, né, esses elétrons para si. Bom, razão número 2. Todo e qualquer carboidrato atrai bastante água. Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Pessoas que têm diabetes causada, daquela tipo de que é causada pela falta de insulina, tá? Aquele hormônio que possibilita a entrada de glicose para dentro da célula, ou pessoas que sejam insulino resistentes, aquelas pessoas com sobrepeso, aquelas pessoas que já não conseguem absorver tanta glicose para dentro, de tanta glicose que a pessoa consome na sua dieta, na sua alimentação, tá? Então, nessas duas situações, as pessoas elas eliminam muita glicose por meio da urina, porque a urina ela se dilui facilmente, a glicose ela se dilui facilmente na água. E vocês já observaram que as pessoas que têm diabetes, e desse tipo de diabetes, tá? Essas pessoas elas urinam muito. E elas urinam muito justamente por quê? Porque elas precisam eliminar esse carboidrato, essa glicose que está em excesso e que não consegue entrar para dentro da célula. Tá? E nessas situações, por que a pessoa urina muito? Para poder eliminar a tal da glicose. Por quê, meus amores? Para que a glicose seja eliminada, ela arrasta consigo, tá? Ela meio que puxa consigo para ser eliminada grandes quantidades de água, grandes quantidades de líquido. Isso por si só já explica por que, né, que essa é a razão número 2, tá? Então, para vocês entenderem melhor. Então, ok, qualquer carboidrato, ele atrai bastante água, atrai no sentido de atrai quimicamente, tá? Se liga facilmente a moléculas de água. Então, se vocês pararem para pensar, imagina se, ao invés de gordura, se nós acumulássemos carboidrato. Vocês concordam comigo que a nossa retenção de líquido seria muito maior? Portanto, o nosso peso seria muito maior pelo acúmulo de líquido? Então, essa é uma grande razão, certo? Além disso, as moléculas de açúcares, como a gente demonstrou em alguns slides anteriores, ela tem muitas hidroxilas e, portanto, elas conseguem fazer várias ligações de hidrogênio com moléculas de água. A gente já comentou dessas ligações de hidrogênio na nossa aula de água, vocês lembram? Eu dei uma explicadinha, enfim. E por conta disso, essas moléculas de glicogênio, essas moléculas, na verdade, de modo geral, as moléculas de polissacarídeos, ou as moléculas de monossacarídeos, ou oligosacarídeos, elas se combinam facilmente com a água, justamente pela presença dessas hidroxilas, dessa grande quantidade de hidroxilas. Tá? E, diferentemente, a molécula, né, aqui um exemplo bem clássico de um lipídio, tá? O tal do triglicerídeo, que é o que é medido no seu exame de sangue, tá? Dentro dos componentes das suas gorduras totais presentes no seu sangue, a gente não tem OHs, né, dando sopa para se combinar com a água, certo? Ou seja, a gente não tem hidroxilas na periferia dessa molécula, nas pontas dessa molécula, para se combinarem facilmente com a molécula de água, tudo bem? E por essa razão,
por não atraírem na sua estrutura, né, as moléculas de água, então isso por si só confere uma vantagem evolutiva, certo? Porque aí você carrega moléculas que vão garantir uma reserva muito eficiente de energia, porque elas são pouco oxidadas e, portanto, elas fornecem mais energia. Além disso tudo, elas atraem poucas moléculas de água e, portanto, elas são muito mais estáveis. Além disso, as moléculas de água, elas, além da questão de possibilitarem um armazenamento de energia, elas fornecem também um excelente isolante térmico. E essa energia térmica não, esse isolamento térmico, ele é extremamente importante para a disseminação de diversos seres vivos, de diversas populações de seres vivos, em condições ambientais como os polos, o Polo Norte e o Polo Sul, em condições ambientais inicialmente inóspitas para animais adaptados a climas como o nosso. Então, por exemplo, a gente, quando vai para um lugar super frio, a gente quase não aguenta, certo? Mas esses animais, nós somos também animais, mas esses animais, eles não precisam de nenhum tipo de agasalho, porque eles já apresentam essa capa de gordura que fornece um isolamento térmico, tá? E por fornecer um isolamento térmico, eles não precisam gastar energia mantendo a temperatura corporal na faixa ideal, tá? A temperatura corporal na sua temperatura ótima, tá? E você precisa gastar energia para manter também a sua temperatura numa faixa interessante para o funcionamento do seu organismo, certo? A gente tem um outro exemplo das baleias cachalote. Essas baleias cachalote, elas também, não só as baleias cachalote, mas vários tipos de mamíferos marinhos, tá? Ou então mamíferos também de rios com temperaturas bem frias, tá? Com temperaturas baixas, aliás. Qualquer mamífero que enfrente, qualquer animal que enfrente esse tipo de condição, eles são bem gordos, eles já apresentam uma camada de gordura como isolante térmico. Vocês já pararam para perceber que em épocas festivas, nós normalmente temos acesso a peixes gordos, a peixes de alto mar, tá? E por que os peixes de alto mar, normalmente, eles são de uma profundidade um pouco maior e eles são gordos e grandes? Porque, em geral, essas regiões são frias, né, meus amores? E, portanto, eles precisam apresentar uma boa camada de gordura. E a quarta e última razão é porque a camada de gordura é um excelente isolante elétrico. E esse isolante elétrico é importante porque, mas passa energia elétrica no nosso corpo? Passa sim, meus amores. Mas onde? Bom, a energia elétrica, a eletricidade, ela passa tanto nos seus nervos que estão distribuídos por todo o seu corpo, seus nervos periféricos, tá? A gente já viu isso na nossa aula do sistema nervoso, tá? E por que essa tal dessa gordura é interessante no isolamento elétrico? Porque aqui a gente tem dois exemplos. Um neurônio sem o isolante térmico, um neurônio desencapado, e um neurônio com isolante térmico, um isolante elétrico. Bom, esse neurônio aqui, vocês conseguem perceber que o impulso nervoso, que é essa eletricidade aqui, ela acontece de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente do que esse aqui que não tem esse isolamento elétrico. E o isolamento elétrico nos neurônios, ele é dado por uma célula especial, tá? Denominada de células de Schwann, tá? E essas células de Schwann, elas possibilitam essa capa de gordura e possibilitam também que o impulso nervoso ele se dê de uma forma muito mais rápida, porque ele não tem que percorrer toda a extensão do axônio das células nervosas. Vocês já vão ver na nossa próxima aula de fisiologia. O neurônio, o impulso nervoso, ele vai caminhar, tá? Ele vai atravessar somente as regiões que não apresentam, tá? Essa capa de gordura,
tá? E aqui vocês podem ver que, coitado do impulso nervoso, ele não consegue percorrer nem até o final do neurônio, até o final do axônio do neurônio. E a gente tem uma outra função. Os lipídios, eles são muito importantes, tá? Para fornecer alguns tipos de proteção. Então, por exemplo, a gente vai falar mais adiante na cera de ouvido, que a cera de ouvido ela é muito importante para a defesa do seu corpo, para que diversas sujidades, diversas substâncias ou micro-organismos invasores não consigam adentrar e penetrar no seu canal auditivo, tá? E nem no seu labirinto, tá? E aí, mas diversos outros usos dos lipídios são muito interessantes no reino animal. Então, aqui eu coloquei esses exemplinhos. Vocês sabiam, por exemplo, que nos pássaros, todos os pássaros, eles apresentam nessa regiãozinha aqui, como está na figura, uma glândula. O pássaro bica ela e ela libera uma secreção lipídica que vai impermeabilizar a pena desses pássaros. E é por essa razão que os pássaros, eles conseguem, principalmente os pássaros aquáticos, eles conseguem mergulhar, tá? Entrar em contato com a água sem se afundar, sem morrer afogados, porque uma vez em contato com a água, as penas pesariam, certo? Mas elas não pesam por conta dessa impermeabilização realizada, né, pelo acesso a essa glândulazinha aqui na base do rabo dele. Bom, mas talvez agora vocês entendam por que os pássaros, quando eles acabam entrando em contato com derramamentos de petróleo ou de outras substâncias químicas de origem oleosa, por que todos os organismos marinhos, mas principalmente os pássaros, eles acabam falecendo, eles não resistem. Por quê? Porque o óleo dos derivados de petróleo ou dos poluentes, a base oleosa, a base lipídica, eles se misturam com o óleo das penas, e isso faz com que o pássaro ele não consiga mais buscar o seu alimento na água, tudo bem? Isso é só um exemplo, tá? Dos fatores, né, que eles são expostos em desastres ambientais. E como em biologia, em fisiologia, na medicina de modo geral, a gente percebe os benefícios de determinados órgãos ou de determinadas estruturas, porque elas estão ausentes, essas funções estão ausentes, ou têm desordem. Aqui nessa situação a gente pode ver exatamente um grande exemplo de por que a impermeabilização é tão importante. Vocês sabiam que vocês estão vendo uma pele queimada, tá? Uma cicatriz de pele queimada. E vocês conseguem observar que essa pele tem um aspecto, esse tecido cicatricial, ou tecido de cicatrização, como vocês acharem melhor, tá? Ou essa cicatriz, ou fibrose, como vocês acharem melhor. Ela não tem o mesmo aspecto que a pele que não foi afetada pelo acidente. E a razão disso é porque quando você tem ferimentos extensos, tá? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando você tem uma situação, uma infecção chamada de tuberculose, vocês sabiam que, o paciente com tuberculose, ele acaba perdendo a função pulmonar, tá? Ele acaba perdendo a sua capacidade de inspirar e de expirar com eficiência, então ele perde a capacidade de absorver oxigênio e de eliminar gás carbônico com eficiência, né, que ele apresentava antes dessa infecção. Por quê? Não necessariamente por causa dos malefícios gerados pelo próprio micro-organismo, pelo micro-organismo em si, pela invasão das células, mas não. Porque as suas próprias células, elas no intento de destruir todas as suas próprias células que estão contaminadas ou estão na periferia, elas acabam levando à morte de várias células. Então,
ela acaba por gerar mais benefícios ao organismo do que o patógeno em si, do que o micro-organismo em si. E por que isso é tão maléfico assim? Quando ocorre a destruição, essas células não são substituídas por células que realizam as mesmas funções? Não. Quando você tem uma destruição tecidual bem significativa em determinado tecido, esse tecido não é cicatrizado, ele não são geradas células que executam as mesmas funções, mas ali é gerado um ponto de cicatrização, tá? São células que vão se multiplicar e manter a sustentação daquele tecido, mas no caso, por exemplo, da tuberculose, tá? Elas não vão realizar os processos de troca de gases com o meio externo e com o seu sangue, tudo bem? E por essa razão que o indivíduo, mesmo curado da tuberculose, mesmo curado não da doença, mas também quando elimina o micro-organismo, né, o Mycobacterium tuberculosis, mesmo eliminando, o paciente não volta a ter, né, principalmente se for uma tuberculose não bem tratada. O paciente ele não volta a ter a mesma eficiência em trocas de gases, de oxigênio e de gás carbônico entre o meio e o seu sangue com a mesma eficiência que anteriormente, antes da infecção. Então, uma situação parecida, não que isso aqui seja uma infecção, mas o tecido de cicatrização ele não apresenta as mesmas características que o tecido original. Tá? Então, não apresenta a mesma elasticidade, não apresenta diversas estruturas que a pele sadia, a pele original, tá? O tecido epitelial ou o tecido da derme ou os músculos dessa região apresentariam, dentre essas estruturas, as células que liberam suor, mas já que a gente está falando de lipídios, tá? Também muitas vezes não vão apresentar as células que produzem sebo, as glândulas de sebo. Então, o que acontece? Em queimaduras de primeiro grau, a gente tem uma situação leve, né? Uma injúria leve. A pessoa apresenta apenas aquela vermelhidão no tecido. Nas queimaduras de segundo grau, não. Nas queimaduras de segundo grau, meus amores, aquele tecido apresenta bolhas e essas lesões elas se estendem até o princípio da derme, ou seja, invade a epiderme, a camada de tecido né, mais externo, mais em contato com o ambiente da sua pele, e invade também aquela subcamada. É o que a gente chama de carne viva, tá? Mas não lesiona as suas glândulas sebáceas, tá? Que ficam na base dos pelos, tá? De cada pelo. Mas nas queimaduras profundas de segundo grau e nas de terceiro grau, tá? Essas classificações elas podem variar um pouco, mas o que é importante que vocês saibam é que dependendo da queimadura, principalmente a partir de uma segundo grau mais grave até o terceiro grau, você perde essas glândulas sebáceas, perde pelo, perde as glândulas sudoríparas. Então, o que acontece? Essa pele que não apresenta essas estruturas, ela vai ser, né, tanto composta por aquela camada que vai apenas fornecer, né, uma cobertura inicial para que aquela pele não fique, aquela região não fique vulnerável, mas normalmente os tecidos de cicatrização eles são mais finos, eles são muito mais delicados, tanto que essa região ela fica muito mais vulnerável a qualquer injúria do que a pele que não foi afetada. E por que isso? Porque algumas dessas estruturas que são as glândulas sebáceas, elas não vão nessa pele danificada por queimadura de segundo grau profunda e de terceiro grau, elas não vão realizar, porque não vão existir, né, a lubrificação da pele. E por que isso é importante? A lubrificação da pele e dos pelos. Porque quando você lubrifica, você possibilita que aquela pele
ela resiste muito mais facilmente às injúrias ambientais, né? Às mudanças ambientais, à poluição. Você possibilita, principalmente dependendo da região, que essa pessoa não perca tanto calor para o ambiente, tanto calor seu para o ambiente, que é frio. E também esse sebo produzido pelas glândulas sebáceas, ele tem a capacidade, essa substância, de inibir, tá, o crescimento de micro-organismos na pele. Tá? E exatamente, né, são essas as fragilidades que apresentam a pele, o tecido de cicatrização, né, da pele que não apresenta as glândulas sebáceas, mas também que não apresenta as glândulas sudoríparas, uma vez que as glândulas sudoríparas, como a gente vai ver na nossa aula Sistema Excretor, ela é extremamente importante para regular a temperatura do seu corpo, pela eliminação de água na superfície. E nós temos também uma outra função super importante, né, dos lipídios, que é a função estrutural. Mas como assim? Bom, os lipídios, meus amores, eles formam as membranas de todas as suas células, todas as células do seu corpo. Bom, e por que os lipídios, eles compõem as células? Vocês têm essa imagem aqui que eu coloquei, que é um tal daquela lâmpada lava ou lava-lamp, que vocês podem encontrar na internet. E como que você faz essa lâmpada? Você pega um óleo, tá? E aí você mistura isso com água, tá? E essa mistura de óleo com água apresenta esse aspecto, né? Mas por que a gente tem essa divisão de fase tão bem estabelecida? Porque a água e óleo não se misturam, certo? Bom, mas como que essas gotículas elas se apresentam se a gente pudesse, né, ver ao microscópio? Elas se apresentariam mais ou menos dessa forma, certo? Mas essa situação aqui é uma situação um pouquinho diferente, por quê? Porque essa molécula aqui, que é uma molécula de fosfolipídio, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando a gente chegar nas classificações dos lipídios. Né? Uma dessas classificações são os fosfolipídios. E os fosfolipídios, ele tem uma parte que se mistura bem com a água, que é essa parte branca, essa cabeça branca, tá? Como vocês podem ver até aqui, ó. E uma parte inferior, que são as suas duas caudas, que não se misturam bem com a água. E isso faz com que, né, essas características dessa molécula de fosfolipídio. Fosfolipídio por quê? Porque a cabeça é de fósforo, tá? Não é brincadeira não, é de verdade. Essa cabeça tem uma molécula de fósforo, tem um átomozinho de fósforo, uma molécula de fósforo, tá? E essa molécula está associada com essa cauda de lipídio. E a parte lipídica, ela vai, quando em meio aquoso, quando em contato com a água, por exemplo, ela vai se esconder da água, então as partes lipídicas vão se unir, tá? Vão meio que fugir da água, por isso que são hidrofóbicas, porque elas fogem da água. E a parte que não é hidrofóbica, mas que é hidrofílica, ou seja, que ela se combina muito bem com a água, vai ficar exposta para a água. Então é por isso, como a gente vai ver mais à frente, que a bicamada lipídica, tá, das suas células, tá, da membrana das suas células, membrana celular, ela fica com a parte da cabeça para fora, a parte da cabeça de fósforo para fora e a parte lipídica para dentro, tá? Para o interior da membrana.